3 em 1. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Nós estamos chegando com o nosso 3 em 1 até às 6 horas aqui na Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão e a gente acompanha os principais fatos políticos da semana. Hoje, sexta-feira, olha, gente, a federação partidária formada por PT, PCdoB e PV incluiu a defesa da revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos em sua carta-programa. Um documento preliminar indicava o termo revisão da reforma trabalhista, que foi alterado após as discussões no encontro da direção partidária do Partido dos Trabalhadores. O PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente da República por propaganda eleitoral durante a motociata que aconteceu na sexta-feira passada. De acordo com os advogados petistas, o envolvimento de Jair Bolsonaro foi ativo e proativo desde o início do ato. Eleições se aproximando, as estratégias para a conquista de votos começam a aparecer cada vez mais e isso é tema, é pauta aqui do nosso programa hoje com o Rodrigo Constantino, nosso Fábio Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa e o nosso Jorge Serrão. Serrão, vou começar por você hoje, buscando entender um pouco essa estratégia do PT até aqui. Nós estamos praticamente acabando já o mês de abril, 4 meses aí quase completos de 2022 e de lá para cá a gente viu um avanço do presidente da República nas pesquisas, uma certa estagnação de Lula e uma série de falas desastrosas do candidato do PT que levaram justamente a esse avanço de Bolsonaro. Daqui para frente, qual é a estratégia petista na sua avaliação? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa estratégia está cada vez mais complicada. O PT está brigando até entre aqueles que vão decidir qual será a sua tática e estratégia de comunicação. Eles não estão se entendendo, estão muito preocupados com a possibilidade de crescimento concreto do Jair Bolsonaro, que ainda tem muito a mostrar. Tem a máquina, tem o Centrão o apoiando. Vamos lembrar sempre, Jair Bolsonaro roubou o Centrão de Lula. Então Lula perdeu essa base com a qual ele contava para vir forte nessa eleição. Então o PT está completamente perdido em suas propostas, está defendendo o atraso. Veja, ser contra a reforma trabalhista, ser contra o fechamento, ser a favor do fechamento das escolas militares, mudança no currículo da formação militar, pautas esdrúxulas, inutilmente polêmicas que o PT está levantando e que prejudicam ele do ponto de vista eleitoral, reforçando ainda mais o lado de Bolsonaro. Parece aquela tese da Anitta, né? A Anitta acaba tendo razão. Quanto mais falam e atacam o Bolsonaro, mais ele está sendo beneficiado. Então o PT precisa tomar jeito, ficar reclamando de motociata, isso é brincadeira. Não consegue, não gostou da motociata do Bolsonaro, tenta fazer uma. Não consegue fazer, faz uma cachaciata. De repente na cachaciata até eu vou. Eu me disfarço lá de petralha e vou lá porque eu gosto, aprecio, sou um apreciador da boa cachaça. Se vocês fizerem, eu vou nesse evento de vocês. Agora, para de ficar enchendo o saco, para de errar tanto, mas o PT não tem mais a quem enganar. Lula é o candidato que desmoralizou a honradez. Ele não tem condição moral de disputar essa presidência. Foi reabilitado pelo Poder Supremo, que não é tão poder quanto ele pensa que é. O povo, sim, esse sabe e esse vai votar certo no final do ano. Pode ter certeza. Piperno, a gente já trouxe aqui no 3 em 1 a discussão do salto alto petista, né? Você, inclusive, acha que isso hoje não existe, que, enfim, há uma discussão natural, inclusive, de programação de governo. Mas eu trago aqui um tema que eu queria também ouvir depois do Piperno, o nosso Constantino e o Marco, a respeito do Ministério da Economia. Segundo a campanha petista, há uma estratégia de Lula de colocar um político dentro do Ministério da Economia, buscando, inclusive, uma reedição do que foi feito no primeiro ano de mandato da era lulista à frente do governo federal. Os nomes citados como possíveis aí para substituir o ministro da Economia, Paulo Guedes, seriam Flávio Dino, do Maranhão, Jacques Wagner, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará, e também existe uma possibilidade de nós termos Wellington Dias, do Piauí. Todos políticos, um perfil bem diferente de Paulo Guedes. Como é que você vê isso? O salto, ele não está alto, ele está gigantesco? Paulo, boa tarde. São muitas as versões, né, sobre quem seria realmente esse novo
comandante da economia. É possível que tenha um na campanha e depois tenha um outro de fato, caso o partido vença a eleição. Isso já foi feito lá atrás. Quem tem andado muito com os petistas desses últimos tempos também é um jovem economista, ex-presidente do Banco Fator. Então, há também gente do mercado que tem conversado e que é apontado aí como possível integrante dessa equipe econômica. Não se sabe se como ministro, se como presidente do Banco Central, depois que terminar o mandato do presidente Roberto Campos Neto, aliás, muito elogiado por gente do próprio PT, até o Guido Mantega andou falando bem dele. Enfim, a verdade é que, assim, é um momento também em que a bolsa de nomes, ela recebe muitas alternativas que são aí lançadas para depois também se avaliar quem é que tem a cotação maior. O fato é, o PT ainda não tem um interlocutor, um único interlocutor, alguém que seja, de fato, o representante do partido para conversar com o mercado, para conversar com representantes do setor produtivo, até porque isso está bem disperso. Até Geraldo Alckmin participa de várias dessas conversas. E o PT tem outros problemas, Paulo, e aí não é uma questão de salto alto. É uma questão também das contradições, dos problemas e das disputas internas do partido. A mais evidente, a mais falada nos últimos dias é a que diz respeito sobre quem é que vai comandar a estratégia de comunicação do partido. Se Gilmar Tato ou se, por exemplo, Franklin Martins, que foi um homem de confiança do Lula lá atrás, inclusive foi ministro no segundo governo Lula. Então, veja, há muita especulação em torno disso, mas provavelmente nem o próprio PT tem certeza sobre quem serão de fato esses nomes. Constantino, a fala da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em relação ao Ministério da Economia é a seguinte, abre aspas, o Lula já falou que o próximo ministro da Economia pode ser um político. Ele não tem compromisso de botar um economista. Pode ser um político, mas é ele quem vai decidir, não há nada definido ainda. Ele sabe o que fazer na economia, não é o Bolsonaro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, não é o Bolsonaro que colocou o seu poste Ipiranga, um baita de um economista liberal como Paulo Guedes, né? O Lula sabe o que fazer. Colocou a Dilma, uma economista, como presidente, como seu poste. E deu no que deu. A questão não é ser economista ou não. Tem muito economista ruim aí. A turma da Unicamp, o Roberto Campos já dizia, né? Ou a gente acaba com a turma da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. E não deu outra, aliás, né, durante a era petista. Então, na verdade, o que o PT está fazendo é mostrar a sua verdadeira cara. E é uma carranca horrenda. A sua essência como partido, e eu não gosto nem de chamar de partido porque mais parece uma quadrilha criminosa mesmo, com um manto igualitário, coletivista, socialista. Na verdade, o PT está há 30 anos boicotando o Brasil. O PT votou contra todas as reformas importantes que representaram avanço para esse país. Todas. O PT está sempre indo contra o progresso do Brasil. O PT foi contra o marco regulatório do setor de saneamento. O PT é contra todas as privatizações e por motivos óbvios. Como é que teria mensalão, petrolão, né, os esquemas todos de roubalheira sem as estatais? Então, está muito claro que o PT está mostrando suas garras. E não está tão preocupado assim com a carta ao povo brasileiro 2.0. Eu acho isso ótimo. Por um lado, né, ninguém da classe média bobalhona que gosta de fingir que o PT é um partido normal, né, acredita nos militantes disfarçados de jornalistas que normalizam o Lula, nenhum desses vai poder fingir depois que foi pego de surpresa, que foi traído. O Lula está falando em regular a imprensa, em desfazer privatizações, em acabar com a reforma trabalhista. Está tudo aí. E vai botar um político na economia e os nomes aventados são todos esses políticos petistas terríveis ou comunistas. Aliás, você mesmo mencionou, né, Paulo, a federação criada junto com o Partido Comunista do Brasil. Quer dizer, é isso que é a esperança para o povo brasileiro. Só se for esperança dos safados. Só se for esperança daqueles que querem ver o Brasil virar a Argentina, quiçá a Venezuela, porque dane-se o povo desde que o butim, a pilhagem, possa ter sua garantia ali para dividir recursos dos trabalhadores brasileiros entre essa patota. Porque é disso que se trata, não engana mais ninguém. Então deixa o PT mostrar suas garras e vamos lá, vamos para o pleito.
o atraso é olhar para a Argentina ou olhar para um governo que tem defeitos, mas muitas virtudes que foram, obviamente, ocultadas por uma imprensa que virou partido de oposição. Muito bem, Marco, a reforma trabalhista, inclusive, vai completar agora, no meio do ano, 5 anos da sua existência, feita pelo governo de Michel Temer. Eu cito aqui alguns dos avanços que aconteceram. Fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, isso foi um tema extremamente polêmico na época. Os sindicatos, os partidos mais ligados à esquerda não queriam o fim dessa obrigatoriedade. Criação de trabalho da carteira digital, flexibilização do controle de ponto, home office, proteção para grávidas em locais insalubres, enfim, são várias as conquistas. O Lula diz que pretende revogar isso. Como é que você enxerga? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada. Paulo, nós avançamos muito com a reforma trabalhista. Ela serviu para flexibilizar uma série de entraves burocráticos que a gente tinha da legislação. A CLT é inspirada na Carta de Lavoro, da Itália, fatista, como diria meu amigo Piperno, né, Piperno? Fatista vem de faixo, de conjunto de gravetos, que o conjunto coletivo se torna mais difícil de quebrar. Essa é a lógica por detrás do facho. E isso por quê, Paulo? Porque nenhum país que se preze, nenhum país com uma economia desenvolvida ou em expansão, né, ejactando produtividade, né, trazendo uma dinâmica tecnológica, uma dinâmica fluida, uma dinâmica de rápida contratação e rápida demissão, sem burocracia e sem ter o Estado no meio. Nenhum país que queira crescer vai adotar regras vetustas, antiquadas, anacrônicas, antigas, como essas que a gente tem aqui no Brasil hoje. Porém, Paulão, a gente tem um problema aqui. A gente tem um grupo de socialistas, comunistas, de pessoas da esquerda que amam colocar o Estado no meio da relação entre particulares. E ele coloca isso a todo e qualquer pretexto, sempre falando que vai proteger você, vai te dar mais segurança. Daí entra Ministério Público do Trabalho, uma regulação fora de série para qualquer tipo de atividade econômica em qualquer setor, e vem norma que atrapalha você, que custa caro para você cumprir, depois é um fiscal para ver se você está cumprindo, autua a sua empresa, e daí você tem que pagar a multa e ao mesmo tempo se regularizar. Então tem uma dinâmica aí de viés estatista atrasado, né, desse compromisso com o atraso que o pessoal do PT e do PCdoB e companhia tem, que não ajudam em nada o empresário ou o empreendedor. O cara já começa uma atividade econômica assumindo um baita risco, tem um baita sócio gigantesco chamado Estado, que se ele não pagar, o Estado vai lá e prende a pessoa, prende. Então, você já está assumindo um monte de risco e ainda vem um safado falar que, não, eu vou defender aqui a segurança do trabalhador. Tem poucas áreas econômicas, Paulo, onde você precisa definir alguns critérios básicos de segurança. Até aí tudo bem. Agora, você estabelecer, Ministério Público do Trabalho, a farra de ações civis públicas, do Ministério Público do Trabalho, de termos de ajustamento de conduta do MPT, existe uma proliferação disso daí no Brasil que é inaceitável. Essa cultura de que existe alguém defendendo o trabalhador tem que desaparecer. Justiça do Trabalho, MPT, essas entidades não deveriam mais existir porque elas serviram como uma espécie de antro ideológico de defesa de uma visão atrasada marxista de conflito. E não é conflito, é cooperação. Não existe esse negócio de, se o empresário quiser, ele vai pagar o mínimo possível. Isso é uma bobagem, isso não faz o menor sentido. E até hoje a gente fica ouvindo esse discurso falido de esquerdista que se tem uma empresa, não aplica esse discurso na empresa dele. Deixa eu tentar entender um pouco dessa estratégia do PT e da pré-candidatura do Lula em relação à questão programática. Já vou te chamar, Serrão, para que você possa acionar o nosso VAR aqui no programa, mas essa semana aconteceu uma reunião programática entre PT e PSOL. As direções partidárias se reuniram, sentaram à mesa e, olha, existe um acordo para que o PSOL venha
a apoiar o PT. Esse acordo, ele se baseia em 3 questões fundamentais. A primeira, a revogação da reforma trabalhista. E aí houve uma pequena discordância em relação a uma ala petista que preferia colocar nesse acordo o termo revisão e não revogação, mas venceu o termo revogação. O fim do teto de gastos e também a revogação da reforma previdenciária que aconteceu. Então, 2 reformas gigantescas que aconteceram e mais o teto de gastos. Esse acordo entre PT e PSOL se baseia justamente nisso. Do outro lado, vem o discurso de Lula buscando uma aproximação com o centro, que é um candidato mais moderado e traz Geraldo Alckmin para a história. Mas, Piperno, isso não gera uma certa desconfiança das pessoas? Porque no momento em que você sela um acordo programático baseado nesses termos que eu estou colocando e ao mesmo tempo traz o Alckmin, qual mensagem que está passando para as pessoas? Não é uma mensagem um pouco confusa? Ela pode, a princípio, ser uma mensagem um pouco confusa, sim. Os políticos vão ter a obrigação de, durante a campanha, mais à frente, aclarar isso aí, esclarecer as dúvidas, exatamente como foi feito, por exemplo, na campanha de 2002, quando o vice era José Alencar, um grande empresário, líder, inclusive, no seu segmento de atuação, pai do atual presidente da Fiesp, e isso foi feito e sem trauma nenhum do país, né? O país não passou a ter o controle social dos meios de produção por conta disso, né? Enfim, o Brasil não virou uma república comunista. O Brasil, aliás, teve o seu melhor e maior período de expansão econômica desde o início da redemocratização, né? Claro que há muita dor de cotovelo em relação a isso, mas teve, porque a China, não sei o quê. Ora, a China, aliás, é quem mais injeta dinheiro no Brasil até hoje. O ano passado, 1/3 das exportações do Brasil foram para o mercado chinês. E, aliás, isso está aumentando. Porque as commodities tiveram um boom. É verdade, as commodities tiveram um boom. Esse dinheiro, inclusive, ele foi usado para recompor as reservas cambiais, que, aliás, há muito tempo não aumentam, mas elas estão num nível bastante razoável aí, né? De mais de 350 bilhões de dólares. O Brasil quitou o que devia com o FMI, com o Fundo de Paris. Então, não foi um dinheiro que se rasgou, jogou fora. É um momento em que o país produziu muito. Por exemplo, hoje, a produção industrial do Brasil, ela regrediu a níveis de 2011. Isso é uma vergonha, né? Não tem nenhuma política industrial. Deixa eu trazer um pouquinho de pimenta para o nosso debate. Eu quero ouvir o Constantino, o Marco e o Serrão a respeito disso, porque de um lado é isso que me deixa intrigado nessa história. De um lado a gente tem uma questão programática radical da extrema esquerda, da esquerda brasileira, que justamente propõe tudo isso que a gente já está discutindo. Do outro tem um discurso político em público de Lula trazendo Geraldo Alckmin, fazendo algum tipo de aceno para o centro. De duas, uma. Ou ele vai mentir na campanha, ou simplesmente ele vai promover um governo extremamente radical. O que vocês acham, Serrão? Chama o VAR nessa história para mim. Eu chamei o VAR pelo seguinte: quando PT, PSOL, PCdoB e companhia querem fazer um acordo, querendo até trazer o Solidariedade junto, a proposta verdadeira deles, que eles não contam, eles querem a volta do imposto sindical, eles querem grana. Vamos traduzir para o português, claro. Querem grana, possibilidade de manipular dinheiro via centrais sindicais, federações e sindicatos, que sempre foram a força e o sustentáculo econômico do PT. Hoje está faltando dinheiro para o pão com mortadela nas manifestações. Por quê? Porque não tem mais o sindicato com aquele dinheiro sobrando para bancar esse tipo de operação. Então, no fundo, eles falam, vamos flexibilizar, vamos mudar, Não, eles querem dinheiro, eles querem o retorno do imposto sindical. Nada mais atrasado, nada mais fascista do que isso. Fala, Marco, por favor. Olha, eu não consigo aceitar alguns argumentos que o Piperno usa, com todo respeito, Piperno. Por favor, mano. Ele fala essa lógica de virar e falar: vejam bem, meus caros amigos e colegas, o Brasil não virou socialista. O Brasil não virou um país comunista. Eu acho impressionante essa capacidade de mudar a realidade. Quando você fala em estatismo, quando você fala em inchaço da máquina pública, do serviço público, excesso de regulação, intervenção constante no domínio econômico, sem falar do ambiente cultural. Quer dizer,
É um negócio, Paulo, que é óbvio que não vai ter um momento, eu não vou cravar para você e falar agora é comunista, mas o atraso, o problema para desenvolver, a letargia no desenvolvimento, a dificuldade de criar um ambiente econômico próspero, isso é socialismo. Essas dificuldades que a gente enfrenta hoje, de um país que podia estar lá na frente e estar lá atrás, é exatamente a mentalidade esquerdista que está atrasando, está segurando a gente que nem uma âncora. Então, é um processo gradual, inclusive cleptocrático, de dominação dos meios inteiros, aí, políticos, uma corrupção conjunta com a elite empresarial do país, que vai, que nem um polvo, né, jogando seus tentáculos em cima do poder, da máquina de poder e se procrastinando no tempo, até aquela falência que nunca vai falir, porque sempre vai ter um trouxa pagando imposto. Sempre vai ter um cidadão pagando imposto, que é o que acontece com os países falidos que existem hoje, que o Constantino repete. Fala, Constantino. Se eu ia falar mais ou menos o que o Marco está falando, mas eu tenho uma forma, antes de iniciar a minha argumentação, uma forma de resumir tudo isso que ele disse, perguntando algo ao Piperno. Piperno, a Argentina hoje é um país comunista ou socialista? A gente vai falar sobre isso ainda hoje, consta. Nós vamos falar sobre isso. Eu adoraria a resposta. Eu adoraria a resposta do Piperno. Sabe por quê? Porque a resposta, obviamente, é não. Daqui a pouquinho o Piperno vai responder isso. É exatamente o que o Marco Antônio está dizendo. Olha para a Argentina hoje. É um país lulista. É o que o Lula quer fazer com o Brasil amanhã. Aliás, um apoia o outro. O Fernandes apoia o Lula, faz o Lzinho, e o Lula apoia o governo científico, né, da Argentina. Veja, o Piperno, ele joga muita besteira e depois ele ainda ridiculariza quem fala da China e das commodities. O que nós temos que fazer naquela época é comparar o Brasil com o resto dos países emergentes. E eu digo para vocês o que aconteceu. Os países emergentes cresceram na média mais de 5% ao ano. O Brasil cresceu muito aquém disso, muito abaixo disso. Então, o Brasil perdeu inúmeras oportunidades. O Brasil não virou socialista. Não, ele virou ainda mais estatizante e cleptocrático. Vide o esquema todo de roubalheira, mensalão, petrolão, vide BNDES, seleção de campeões nacionais, recursos indo para Cuba, para a ditadura comunista amiga, companheira, em troca de garantias em charuto. Foi isso que aconteceu, só isso. Mas estava tudo uma maravilha. Tem muita gente com saudade. Não é gente desonesta que quer voltar a irrigar os cofres com dinheiro desviado, não. É gente que viveu aquela prosperidade e entende que aquilo foi graças ao PT e não apesar do PT e do Lula. Imagina, né? Então, é óbvio que nós estamos flertando com perigo aqui e é óbvio, está muito claro que não tem essa tensão para aparar arestas durante a campanha. Isso é uma narrativa pipérnica para enganar trouxa. O que nós temos é a carinha do Alckmin feito de otário e que se corrompeu na alma porque está indo junto do cara que ele disse que é o ladrão que quer voltar à cena do crime. Ele disse, e não tem muito tempo. Então, ele está lá mostrando a face moderada para enganar a trouxa da classe média, para que venha por trás a turma toda da roubalheira e dos sindicatos fascistoides. É disso que se trata. O resto é encheção de linguiça. Fala, Piperno. Não, o que a gente viu foi um show de messianismo, estultice e discurso para convertidos idiotas, né? Então, é claro, né? Não tem nada que se leve a sério. Enfim, o Constantino vai virando uma figura messiânica, a Argentina, até porque se acha... Essa semana, aliás, anunciou imposto sobre lucro inesperado. Vamos falar sobre isso, Constantino. Esse é o futuro. Outro dia fechou um acordo com a FMI também. Mas o fato é que... Só não fala sobre a Argentina, hein, Piperno? Não, porque eu já disse. Quiser, não, eu já disse, até porque, Paulo, eu já disse dezenas de vezes aqui, quem tem fetiche pela Argentina é o Constantino. É um negócio que talvez Freud possa... Socialista. Mas bom, depois eu vou guardar então a questão argentina para depois. Agora, por exemplo, então, depois dessas estultices todas aí de que, porque foi apesar dele, aqui a gente vive um negócio, um regime, uma coisa nefasta, idiota e vigarista que está fazendo com que o país se atrase cada vez mais. Quer dizer, o Brasil não é que cresce abaixo da média dos emergentes, o Brasil cresce abaixo da média de todo mundo, né? Isso aí herdou o Brasil como oitava, nona economia do mundo, hoje é 14ª. Até a Bolívia cresce mais que o Brasil. Você está falando que a reforma trabalhista atrasou o país?
Não, eu quero dizer que esse governo aqui, eu já disse isso aqui outro dia, ele vai terminar o ciclo, enfim, o quadriênio dele, como o quadriênio de pior crescimento da história da República do Brasil. Defender o quê? Pandemia! Ah, é claro, pandemia. Isso, a pandemia foi pra cá, não foi pros outros que estão crescendo mais. O que você está fazendo aí, Constantino? Escrevendo. Então, essa é a muleta. Ah, o crescimento do Brasil, um lixo. Pandemia. A indústria do Brasil não cresce desde 2011. Pandemia. O seu João foi traído pela Dona Maria. Pandemia. É assim. A roubalheira. Antes da pandemia, a roubalheira desindustrializou. Vocês iam fazer exatamente isso. Vocês são tão previsíveis. Tão previsíveis. A gente falou, quando vier a queda do PIB por fechamento de tudo, vocês vão culpar o governo Bolsonaro. Não, mas aí que tá o negócio. Então, vamos lá de novo, que a gente fala sempre aqui. 2019 não teve pandemia, o desempenho da economia foi ridículo. Foi ridículo sempre, com e sem pandemia. Era o ano das reformas e da retirada do Isso, ou seja, para fazer reforma tem que parar o país e não cresce o PIB. Esse é o manual, esse é o manual da economia Constantino. A economia pipérnica é dilmista. É dilmista. A corrupção destruiu e inviabilizou esse país, a economia desse país. Isso tem que ser lembrado. É fato concreto. A corrupção não pode voltar sistêmica, como foi no governo anterior do PT. Matou o Brasil. Não pode. Eu vou falar uma coisa, Serrão. Ouvindo aqui o Piperno falar, eu achei muito interessante a palavra que ele usou. Messiânico. Se tem figura messiânica nesse país, é a galera da esquerda, é o pai Lula, é a mãe Dilma. Já falei que você, Se tem cara que se vende como messiânico nesse país, Piperno, o Lula que se diz o pai dos pobres e a Dilma a mãe dos... Eu já disse aqui. Só que é a igreja do diabo, né? A igreja satânica. Eu já falei. Não, igreja não. Igreja, se a gente falar de igreja, nós vamos falar dos pastores. Que pastor que faz encontro secreto do Palácio do Planalto, isso é com o Bolsonaro. A turma que instituiu no Brasil nós contra eles, inclusive. A turma que demoniza adversário. Não é que a gente pense diferente da Dilma ou do Lula. É que nós não ligamos para os pobres. A turma que instituiu, ou você está com a esquerda radical, ou você é do mal, foi exatamente o PT que hoje... Esquerda radical na sua cabeça, Constantino. Pelo amor de Deus, ninguém fala isso. Mas é, esquerda radical. Esquerda radical. O PT é esquerda radical, O governo do Lula tinha, por exemplo, Luiz Felipe Furlan, Roberto Rodrigues, Henrique Meirelles. O que esses caras têm de esquerda, meu Deus do céu? Mas não são eles que definem o PT. O PT usa eles para manobrar a opinião pública. São todos inocentes úteis. Não, são pessoas que aceitam o cargo para ter algum prestígio e poder. Essas pessoas têm por trás delas o sistema financeiro, que foi quem comandou o esquema petista. Vamos falar então. E quer voltar agora. Vamos falar do país modelo, Piperno. A inflação argentina de março foi a maior dos últimos 20 anos. A expectativa é que o índice pode chegar até 70% ao ano. O resultado de março, 6,7%, contribuiu para acelerar as comparações com a Venezuela, até então líder absoluta e com ampla margem nos rankings de inflação na América Latina. A relação com a Venezuela se tornou uma questão incômoda tanto para o presidente Jair Bolsonaro quanto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Piperno, eu quero que você me convença de que a Argentina está no rumo certo. Não, a Argentina não está no rumo certo há mais de 40 anos. A Argentina, depois do golpe espúrio nos anos 70, a Argentina só teve um momento de expansão econômica de algum equilíbrio, que foi no primeiro governo do velho Kirchner, Néstor Kirchner. Então vamos lá, a Argentina teve golpe militar, depois Alfonsín, que inaugurou o congelamento da economia e não chegou ao fim. Depois foi o Menem, das relações carnais lá com os Estados Unidos, também não resolveu. Depois se elege o De la Rúa, que cumpriu só 1 ano e pouco de mandato e caiu. Aí houve aquele momento em que a Argentina, em 1 ano, teve 5 presidentes. Duhalde foi o penúltimo e depois vem Kirchner. A partir do governo Kirchner tem algum equilíbrio, cresceu na primeira década do século, até 2011 e 12, e depois, de novo, ela entra em recessão, inclusive com o liberal Macri, e não saiu da recessão até hoje. Tem, de novo, uma inflação muito alta, a maior em 20 anos, no Brasil é a maior em 20 e tantos, em quase 30, em março.
mas tem uma inflação muito alta, muito maior que a brasileira, inclusive, e, ao que tudo indica, Macri pode voltar. Agora, só tem uma coisa no governo Fernandes que a gente não pode ser injusto com ele. Alberto Fernandes assumiu o governo um ano depois do Bolsonaro. Ou seja, ele só governou a Argentina durante o período da epidemia. Ele não teve um outro ano antes para tentar consertar alguma coisa. O que você está rindo, Constantino? A bolha pipérnica é maravilhosa. Aliás, se fosse só um cara de extrema esquerda que nem o Piperno, vai lá. Mas tem alguns analistas aí, globais, né, que se vendem como liberais, né? E que fazem a mesma narrativa patética, né? A Argentina é complexa. O problema vem de 40 anos. Como se o Brasil não fosse complexo, né? E dominado pela esquerda e cleptocracia há 30, 40 anos. Mas vamos lá. O que nós estamos discutindo aqui, os números que o Paulo trouxe, são a segunda derivada, Piperno. É na margem. O que está acontecendo com a Argentina hoje é algo muito pior e mais grave do que com o Macri, que errou muito e abandonou a agenda liberal. Porque a Argentina é difícil, é complexa, né? Agora, o que está acontecendo hoje é que a Argentina está colando na Venezuela e sob aplausos do Lula, que disse que defende o governo Fernandes e que o Fernandes fez, por sua vez, L de Lula, e que foi elogiado por jornalistas no Brasil durante a pandemia por adotar a ciência. A ciência, tá aí o resultado da ciência dos Dorianas e companhia. Né? Então tá aí o resultado. Congelaram preços, seguiram toda a cartilha que o PT prega pro Brasil. Toda a cartilha na crise. Proibiram exportação de carne, vamos defender o setor estratégico, proteger o nacional. Toda a cartilha de um Ciro Gomes casado com Dilma e Lula. E tá aí o resultado. O filho é de vocês, olha só. O resultado que nós estamos vendo na Argentina hoje é o resultado inexorável do socialismo, dos meios socialistas. Tanto é que foi previsível o que ia acontecer com a Venezuela, pelo menos para mim, enquanto vários analistas, economistas, especialistas, entrevistados pela mídia, repetiam que o Chávez tinha um lado social importante. E eu estava lá falando, a Venezuela vai acabar. Quando a Argentina começou a fazer a mesma coisa, eu falei, a Argentina vai acabar. E tá acabando. Então o filho é de vocês, quem pariu o Mateus que o embale. Não vem agora dizer que é complexa e que, coitado do... Agora a pandemia é o problema da Argentina. Quer dizer, olha como vocês são cara de pau. Não. O negócio é muito cara de pau. Cara de pau, você que acabou de escrever pandemia. Você escreveu num papelzinho aí, pandemia agora. Eu tô dizendo o seguinte. Olha o Brasil e olha a Argentina. Só que aqui teve um ano antes, teve um ano de governo antes da pandemia. Lá que já tava tudo errado, só teve governo durante a pandemia. Então agora o problema foi 2019. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você, com muita cara de pau, diz que o problema aqui é pandemia e lá não é só isso. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o problema da Argentina chama-se socialismo, o que, aliás, é pior que qualquer praga chinesa. Aliás, também, né? O comunismo também é uma praga chinesa. Mas pegando justamente do pensamento da ótica liberal, o Macri foi um fracasso para aqueles que defendem o liberalismo. Porque ele traiu o liberal peronomútil. Porque ele não entregou, né? O que vocês acham? Ele não entrega, né? Foi um liberal peronista. Ele estava defendendo no final o congelamento de preço. Era doidão. O Macri ele já é um tucano. Liberal o Macri não é um liberal, ele é um tucano. Ele é um tucano. É que para nossa imprensa chama tucano de liberal. O Macri é um tucano. Aí o tucano chegou lá e virou um Ciro Gomes. Aí deu nisso. Nossa senhora. É isso aí, mas é verdade. Não, o liberal com as práticas peronistas bagunçou completamente. O que esculhambou a Argentina, em essência, foi o peronismo, que é esse socialismo disfarçado, né? Tentando dar um nome local à Argentina, que não se aplica à realidade. A Argentina se desindustrializou. A Argentina criou um caos político para ela que hoje você não consegue se reverter. O povo argentino é extremamente educado, hoje aquilo lá é uma bagunça completa. As pessoas perderam a civilidade na Argentina. A pobreza e a barbárie tomaram conta de um país que se achava a Europa da América Latina, um país europeu na América Latina. Então isso quebra, isso alterou completamente a realidade. Além do que, pela influência socialista também, as ideias gramscianas, elas destruíram a capacidade de reação e pensamento da população
população argentina, principalmente a juventude. A de lá está perdidaça, tá? Pior que na Venezuela nesse sentido. E é isso, a pergunta é isso que vocês querem para o Brasil? É isso que querem para o nosso país? Para com isso. Chega, Marco, atrás faz ou seu não? raciocínio, por favor. Não, eu só ia falar que a natureza humana, Paulo, e a gente toda hora tenta discutir, eu tenho certeza, do fundo do meu coração, genuinamente aqui, momento de abertura sentimental, eu sinceramente acho que o Piperno quer o melhor, como nós. Só que as vias que ele escolhe são erradas. Ele quer usar a via do socialismo, a via da criatividade no plano econômico, onde você vai ter um Estado controlador por meio de burocratas que vão aí, de alguma forma, congregar algum tipo de iluminismo sobre diretrizes nacionais. Qual é o grande pacto de união nacional que nós vamos usar para desenvolver o país, para jogar o Brasil para o futuro? Essas ideias já foram testadas ad nauseam. Você pega os países aqui da América Latina que testaram esses regimes centralizadores, altamente burocratizados, com esses... E assim, é cara bom. É cara, teoricamente, tá? Cara que é pós-doutor por Yale, Harvard, Princeton, Duke University, blá blá blá. O cara faz pós-doutorado em Oxford, vários cursos, várias palestras. E o cara arruína o país. Ele destrói. Porque é sempre esse negócio do argumento de autoridade, é uma projeção maluca da realidade, o cara nunca fala com base na realidade, é sempre uma projeção dela. E o que aconteceu na Argentina é uma prova cabal dessa mistureba horrorosa de um governo que sempre flertou com esse viés de diretrizes nacionais e socialismo. E o que mais me preocupa é você ver que o povo, chafurdado na lama, né, afogado num lamaçal podre, fétido, continua votando nesses caras. Isso eu acho mais inacreditável. É isso, por isso que eu brinco às vezes, que eu falo, eu quero secar o cérebro de um esquerdista para entender como que ele consegue pensar, né, e como que o povo consegue continuar votando nas pessoas que quebram o país, que destroem... Sem falar da corrupção, Marco. Porque sem falar da corrupção. É uma corrupta. Uma corrupta com suspeita de coisas mais. Tipo o PT, né? Tem uns cadáveres aí no caminho. Então era só um desabafo. Muito bem. Quando o Piperno se ajeita na cadeira, eu sinto que ele quer falar alguma coisa. Então Não, porque eu ouvi bastante aqui, inclusive quase que uma louvação proto-fascista feita pelo Marco. Né? O Marco deve estar com alguma tensão pré-carnaval. Deve ser um negócio assim. Constantino, imagino que não tenha carnaval em Miami, não sei, talvez ele sinta falta de alguma ala do carnaval aqui, mas ok, isso aí ele resolve assistindo o desfile pela televisão. Vai no bloco da Anitta. Talvez, né? Mas aí que tá o negócio. Ele andou criticando os glúteos da Anitta outro dia. Os glúteos da Anitta. Mas o fato é o seguinte, né? Volta, volta. Aqui, critiquei o que tem voltar, aqui. Né? Aqui eu também ouvi coisas aqui sobre o peronismo. Então, veja, o peronismo, ele é um movimento, né, muito amplo, em que ele tem correntes de esquerda e correntes de direita. Aliás, quando houve o golpe militar, né? E já quando derrubaram até Isabelita, que foi uma péssima governante, a segunda mulher do Perón, né? E depois ela voltou, quando os militares estavam para cair, o povo saiu às ruas gritando Perón, Evita, Ahora Isabelita. Mas ela foi muito ruim e tal. Mas a Isabelita era ligado ao que eles chamavam de um bruxo, chamado Lope Vega, que fundou um negócio chamado Aliança Anticomunista Argentino, dentro do Partido Peronista. O Partido Peronista, ao mesmo tempo, tinha os Montenegros, que era um grupo de esquerda. Até teve um que foi preso no Rio de Janeiro, o Mário Firmenich. O Serrão deve se lembrar disso aí. Rapaz, quanto rodeio para dizer o seguinte, a essência do peronismo é Estado agigantado. A essência do peronismo, você tem uma parte de razão nisso. É um Estado grande, sim, mas é um Estado grande que começou com a turma da direita. Assim como aqui no Brasil, quem ampliou o Estado, e você sabe disso, foi a turma do governo militar. Não foi gente eleita pelo voto, não.
Geisel é o militar mais elogiado pelos petistas. Assim como Getúlio Vargas, o Ciro Gomes adora. Geisel, exatamente. O presidente militar foi o cara que ampliou, fez esse Estado monstrengo. Porque aí parte da esquerda leva a culpa. Mas quem montou o Estado grande aqui, essa coisa horrenda que a gente vê até hoje, é fundamentalmente o governo militar, então, principalmente Geisel. Vamos discutir em vez do rótulo os meios, os instrumentos, as premissas. Vocês defendem a alocação centralizada de recursos. Não, isso não deu certo. Você está dizendo isso. Mas o Ciro defende isso. O Ciro não defende isso. O Ciro não defende isso. O Ciro é a maior vertente de desenvolvimentismo que existe hoje na esquerda. O Ciro não defende isso. Aliás, o Ciro está sempre andando junto com empresários, grandes empresas. O discurso do Lula está pregando isso. Empresário e grande empresa, Pipero, não é sinônimo de livre mercado. Mas aí agora ninguém falou em fechar setor nenhum da economia. Ninguém fala em fechar setor nenhum. É muito melhor investir em lobby em Brasília do que ter que competir no livre mercado, que tem a destruição criadora, schumpeteriana. Então, os empresários não querem dizer que eles são liberais, não. Tem muito empresário que quer mamata, que é protecionismo, que é subsídio. Se acostumaram a isso a vida toda. Durante o governo militar, aí que tá o negócio. Colocaram o Estado a serviço deles. E o PT ampliou tudo. Não, o PT não ampliou, não, Constantino. Essa história que ampliou é conversa. O PT não desmontou. E se você quiser, se você disser que o PT não desmontou a grande parte daquilo que ele... Seleção de campeões nacionais. BNDES desembolsava 30 bilhões por ano quando o Lula assumiu. Passou a desembolsar 200 bilhões por ano. O BNDES desembolsa muito dinheiro até hoje. E, aliás, o Brasil também desembolsa muito dinheiro até hoje, até para subsidiar a nossa agricultura. Ora. Mas não existe mais esse flerte que havia com algumas empresas de determinados setores que tinham lá reentrância em Brasília, né? Recorrência constante lá em Brasília. E você sabe que era dinheiro irrigado para campanha, era dinheiro irrigado para partido. Certo, e acabou tudo belos isso. favores à pessoa física. O aparelhamento é tão grande ainda até hoje que o próprio presidente do BNDES reclama que ele não consegue emplacar os projetos liberalizantes dele dentro do banco. Sim, ele não consegue. É tudo travado. Nossa, ali dentro, é verdade, ali dentro tem um aparelhamento do pensamento esquerdista dentro do BNDES. Senhores, isso é uma tragédia no Brasil. Me permitam, a discussão está muito boa, a conversa está muito boa, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre lockdown na China. O negócio está pegando por lá e você vai ficar bem informado por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. 3 em 1. Jovem Pan. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Vai ser ponto? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Acesse vaidebob.com. Bob Brasil Unbet. 3 em 1. Jovem Pan. Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1 nesta sexta-feira, hoje dia 22 de abril. A gente vai falar de China agora, porque as autoridades de Xangai registraram as primeiras mortes por Covid-19 do mais recente surto que está acontecendo na cidade sob confinamento há várias semanas. São 3 as pessoas que infelizmente morreram. A totalidade de mortes na China causada pelo novo coronavírus aumenta assim para 4.641 pessoas. A maioria dos 25 milhões de habitantes de Xangai está confinada em suas casas pela 3ª semana. O governo chinês continua a implementar uma estratégia de tolerância zero à doença, que inclui o isolamento de todos os casos positivos e o bloqueio de cidades inteiras. Aí a pergunta que fica é: até onde podem ser confiáveis esses números que estão sendo divulgados em relação à Covid-19 pelo governo chinês? É o tema que a gente traz aqui
para o nosso 3 em 1. Eu começo por você, Marco. Dá para acreditar que são 4.600 mortes? Paulo, isso daí é a piada do século, né? A gente está falando de um partido comunista chinês aí que é uma máquina de propaganda, uma máquina profissional de propaganda. A gente está falando de um partido, Serrão, que tem 70 milhões de filiados. Você confia em alguma coisa que vem da China, Piperno? É impossível confiar em qualquer coisa que venha de um país que tranca você na sua casa em Xangai sem aviso prévio, meu cara. Você confia, Piperno? Claro que não. Você não confia em ninguém que vai te trancar em casa. Confia ou não confia, que tem o cachorrinho, o robô que vai passar na rua, que tem o drone que vai passar em cima da sua casa. Se você confia, então você tem algum tipo de tara por autoridade aí. Não, o Marco continua muito acelerado. Minha atenção para carnaval, como eu já disse aqui. Não, pera, deixa eu só concluir. Por favor, conclua. É impossível, Paulo, é impossível confiar num governo que tem um campo de concentração dos uigures a céu aberto. Assim, tem outras formas de desenhar isso? Não. Vamos desenhar a política de um filho só, de filho único lá da China, que foi aí alvo de quantos milhões de abortos, e abortos induzidos, perseguição das mães, perseguição das famílias que queriam ter mais de um filho. É tanta coisa, restrição à liberdade de expressão. Você não tem Google, você não tem nenhum tipo de empresa, Facebook, onde os chineses consigam se comunicar. Restrição ao direito de ir e vir. Você tem status social lá. Se você perde status social, você não consegue pegar um trem para a cidade vizinha. O governo está te monitorando 24/7. Como que dá para confiar em qualquer porcaria de informação que vem de um país desse? Nada. Vamos lá. Piperno, você confia ou não confia nesses números? Responde pra gente, por favor. Paulo, é claro que as cifras, elas jamais são confiáveis. Agora, veja, quando o governo dá esse número de mortos, independentemente de ter, enfim, subestimado isso aí, a verdade é que ele já mostra, ele já deixa evidente que há uma preocupação porque a curva está em alta. Provavelmente morreu mais gente, os casos são em números muito maiores, e isso só acaba amplificando uma questão que é muito séria, um problema que é sério. Imagina, por exemplo, se essa pandemia tiver um repique na China. A China do tamanho que é, super populosa como é, a China conectada com o mundo como a gente sabe que é. Então, é óbvio que eu não sei medir, eu não saberia apontar enquanto isso aí foi, enfim, minimizado. Mas o que está muito evidente é que o problema talvez seja mais sério do que a gente consiga entender. Até porque é uma China que já, de novo, coloca o pé no acelerador, com expansão econômica menor, o que impacta a economia mundial, principalmente num ano de fim de pandemia, mas de começo de guerra. Mas, Piperno, do ponto de vista de saúde, isso é efetivo? O que Xangai está fazendo é efetivo? Trancar as pessoas em casa? Sim. Paulo, é aquela coisa. Xangai é uma mega metrópole. Ele tá com medo de responder que você defende o lockdown? Medo de responder. Tá com É o seguinte, quanto menor a circulação, menor a contaminação. É efetivo ou não é? Eu tô limpando uma lágrima aqui, claro que não, né? Eu tô limpando uma lágrima aqui porque o Piperno é uma pessoa tão ingênua, né? Iludida, que ele acredita na intenção abnegada e bondosa dos tiranos. Eu falei isso? Chineses. Você tá com não, mas eles estão preocupados com a população, então. Não disse isso. Essa é a sua premissa. Não disse que eles estão preocupados. Estão fazendo o que eles estão fazendo é porque está aumentando e eles estão preocupados. Não pode ser por outra razão. Não pode ser por controle, não pode ser para mostrar força, não pode ser para ferrar o mundo. Mas claro que pode ser. Numa guerra. Ah, então tá. Então não necessariamente é porque eles estão preocupados, né? Porque eles são do mal. Tem lá campo de concentração, como bem lembrou. Não é uma coisa maniqueísta, assim, né? Convenhamos. Não é maniqueísta. É só o regime que matou 60 milhões de pessoas. É só isso. Mas não sejamos maniqueístas. Ronald Reagan ou Mao Tse Tung, quem somos nós para dizer que existe aí o império do mal e quem defende a liberdade? Mas enfim, vamos lá. A China tem escolinha para jornalista, coisa que tem jornalista no Brasil que adoraria. Lá eles aprendem a interpretar as coisas de acordo com a versão oficial. Ou seja, na China não há jornalismo. Na China tem uma máquina de propaganda a serviço do PCC, que é o sonho de muito jornalista no Brasil.
ter isso instaurado no país, desde que os cofres voltem a ser irrigados pelo Estado. Coisa que está difícil, tem até grupo demitindo bastante gente aí, né? Que não tem audiência, dá nisso. Então, uma coisa é mandar todo mundo ficar em casa em Wuhan, onde começou o problema, talvez no laboratório, de forma deliberada ou não, né? Que é uma cidade menor, apesar de ter 20 milhões de habitantes. Outra coisa é Xangai. Então, o que a China está vendo agora é que não dá para brincar desse excesso de controle, mandar todo mundo ficar em casa sem reação. Então, o bicho está pegando. E está pegando por isso, porque o grau de truculência que uma tirania precisa usar, precisa lançar a mão para manter uma megalópole trancafiada, não é o mesmo do que uma cidade menor. Então nós estamos agora num teste interessante desse poder de fogo da tirania chinesa, né? Só que eles estão aí impunes há 72 anos, então é difícil imaginar que tenha um desfecho muito feliz essa história. Agora, Serrão, são 3 semanas, né, trancafiados em casa com um monitoramento muito rígido do governo. Pois é. Xangai vai passar pelo teste, o maior teste desse laboratório de engenharia social que foi colocado em prática depois que a pandemia estourou no mundo. E agora, atingindo uma cidade gigantesca da China, é muito bom a gente poder ter informações concretas para saber como as autoridades chinesas, de verdade, vão lidar com a explosão dessa pandemia no local. Vai ter vacina para todo mundo? Que vacina que eles vão usar? Vão usar a Coronavac, né? Que foi muito vendida aqui no Brasil, agora tem até a versão C da Coronavac, que o governo de São Paulo nem sabe direito como vai fazer com ela. Podia exportar para a China, né? Como no intuito de colaborar aí com esse esforço de Xangai, né, para os chineses, ver se eles vão utilizar a própria vacina que eles recomendaram que nós utilizássemos aqui no Brasil. Será que eles vão utilizar essa vacina? É uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida. Será que o lockdown gigantesco, como eles vão implantar lá, vai realmente surtir algum efeito? Muito provavelmente não, porque quando esse vírus, a maneira como ele aconteceu, mostrou que o lockdown foi inútil, foi mero controle social das pessoas, sem efeito prático sobre a incidência da doença que cresceu. Então, quero ver quais as medidas profiláticas de antecipação preventivas de saúde serão adotadas pelos chineses. São perguntas que a gente terá difíceis respostas, porque o regime de lá é muito fechado e não vai passar para a gente essa informação aberta de jeito nenhum. Fala, Marco. Então, mas o ponto que o senhor traz é interessante, porque eu entendo que nada, absolutamente nada, eu não consigo confiar em nada. Qualquer autoridade chinesa que se pronuncia, eu não consigo levar em consideração. Se já tem manipulação midiática de país livre, né, de, às vezes, embaixadores, diplomatas, e você vê a mídia daquele país também sendo tendenciosa, ainda mais lá que existe uma cultura de medo dentro do próprio país com relação às autoridades. Então, não dá para... Uma pessoa que espera qualquer credibilidade de uma fonte chinesa é um tolo, por opção. E Marco, essas mortes, elas abrem mais suspeitas ainda sobre esses dados, né? Porque até o momento, um jornal chinês estava investigando justamente as suspeitas dessas mortes, foi censurado. Agora há essa divulgação de um número absolutamente pequeno. Nós estamos falando de 10 mortes em 2 dias. E outra coisa, eu não gosto de alardear nada, porque eu já acho que a mídia já é naturalmente alarmista demais com relação à pandemia, incutindo nas pessoas ainda essa cultura de medo que até hoje eu vejo gente andando na praça de máscara, coloca máscara no cachorro, coloca máscara na criança de 3, 4, 5 anos, que já é um absurdo. Então, eu acho, Paulo, que aqui não tem ponto sem nó, não. Acho que existe método nessa maneira de jogar uma informação, inclusive para gerar uma espécie de pânico, entendeu? Eles nem precisam falar quantas mortes são, mas eles falam que Xangai está em lockdown. Do nada, da noite pro dia, eles estão trancando as pessoas em casa. O cara não fez mercado, tá trancado em casa. Então, eu acho que o medo tá aí, nessa manifestação de poder e de repercutir pro mundo. Vocês pararam com o lockdown? Repensem, porque está sério. Pensem de novo. Será que não é bom fechar tudo de novo? Hein, Piperno?
O Constantino havia pedido a palavra, por favor. Não, porque gera dissonância cognitiva, inclusive, né? A incoerência é deliberada. Porque, veja, ao divulgar esses números oficiais patéticos, né? O que eles estão dizendo basicamente é que a taxa de letalidade desse vírus é a mesma de uma gripe comum. Se você calcular, é a mesma de uma gripe comum, 0,0085. Então, para que um lockdown tão severo com uma taxa de letalidade oficial de gripe comum? Então, a coisa não fecha e é para não fechar, é para não bater. É para mostrar o seguinte, aqui quem manda sou eu e obedeça a você que tem juízo. É mais ou menos análogo ao que faz o xerife supremo no Brasil. Aqui não tem Constituição, é óbvio que é inconstitucional, não existe flagrante perpétuo, não existe inquérito de fim de mundo eu crio, mas vai obedecer ou não vai? Então é mais ou menos isso, é demonstração pura de poder, o que sempre foi a história comunista, a história soviética, a história chinesa. Fala, Piperno. Paulo, qualquer ditadura é extremamente abominável, eu já falei isso 1 milhão de vezes, inclusive a da China, né? É óbvio que a gente está falando de uma ditadura. Só que tem uma coisa, e é óbvio que é uma ditadura que eu duvido que não tenha, lá desde o começo da pandemia, subestimado o seu número de vítimas, número de pessoas contaminadas, mortes. Quando a China fala que morreu meia dúzia, 10, 20, imagina se foi só isso num país daquele tamanho e com o nível de pessoas, o volume de pessoas transitando. É óbvio que os danos foram muito maiores. Agora veja, quando a China do nada resolve decretar lockdown numa metrópole do tamanho de Xangai, que por sinal é a maior cidade do país, é óbvio que tem alguma coisa muito séria, muito grave lá. Até porque a China não ia fazer isso do nada. A China não ia, por exemplo, interromper a produção de um centro comercial como Xangai só para, enfim, vamos fazer então, de novo... Piperno, nessa linha de raciocínio são dados falsos, os que estão sendo publicados. Paulo, são duas coisas. Eu acho que os dados eles são muito subestimados. Eu acho que deve estar morrendo muita gente. Deve ter muita gente contaminada e é por isso que tomaram essa medida de força numa cidade que é extremamente importante, é um dos corações econômicos do país, é o coração econômico do país. Então, inclusive, esse lockdown afeta o Brasil, produção de computadores, notebooks, então, mas veja, uma decisão muito ruim. E tem um outro aspecto. O presidente Xi Jinping está em final de mandato. A China não tem, obviamente, eleições diretas antes que alguém me pergunte. Mas o Comitê Central do Partido Comunista pode reconduzi-lo ou não. É péssimo para ele, inclusive, ter que lidar com uma questão como essa agora, às vésperas dessa escolha, né, do novo mandatário. Então, a minha suspeita é de que lá esteja acontecendo alguma coisa muito grave. Fala, Marco. É ditadura. É péssimo. O Piperno está presumindo que é uma democracia, é péssimo para condições. O cara manda matar. O cara manda matar. Não minta, Marco. O cara manda matar. O cara é opositor. É opositor. Não. Eu acabei de falar que é uma ditadura que provavelmente escondeu números e uma ditadura que continua escondendo e provavelmente agora tem que fechar. O Piperno, desde Mao Tse Tung não tinha um líder chinês com tanto poder concentrado. É verdade, Constantino, é verdade. O Xinhu não é só presidente oficial. Isso, o secretário-geral do partido é um monte de coisa. Ele é o mandatário, exato, ele é o secretário-geral do partido, que é o cara que dá as cartas. Então, assim, ele não está muito preocupado com a popularidade. Constantino, a popularidade dele não é com a população, só com aqueles 1000 caras do Comitê Central que vão ter que decidir. Piperno, Serrão, você pra gente fechar. Esse é o ponto. Então, Xi Jinping vai ser reeleito, provavelmente. Não vai ser essa pandemia de Xangai que vai afetar o poder. Repito, o que eles estão fazendo lá é teste de engenharia social e não preocupação para resolver o Covidão, porque todo mundo sabe, lockdown não resolveu nada em lugar nenhum. Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela participação de todos, ao nosso Constantino, Serrão, Marco Antônio, Fábio Piperno. Vocês continuam com a programação da Jovem Pan News. Aproveitem, acessem o site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Lá vocês têm todas as informações de absolutamente tudo que acontece no Brasil e no mundo daquele jeito. Jovem Pan que você conhece muito bem. Nós vamos voltar segunda-feira. Eu desejo um ótimo final de semana para você. Segunda, 5 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, Constantino, Piperno, Marco e Serrão de volta para a gente analisar e debater os principais fatos políticos do dia. Tchau, gente. Bom descanso a todos.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.